Pessoal, bom dia, né? Alunos aí de Termodinâmica 2 do IFES. Vamos fazer então mais uma aula aqui de Termodinâmica 2. O nosso assunto aí, a nossa aula aqui de 31/3/21. O assunto aí é sistema de refrigeração. E o assunto da aula de hoje é ciclo real de refrigeração por compressão de vapor, ok? Na aula passada a gente já fez aí uma introdução, né, que é um sistema de refrigeração. Então hoje a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Um exercício resolvido aqui. O sistema de refrigeração é o inverso do sistema de potência a vapor, não é isso? Esse é o sistema de refrigeração por compressão de vapor, porque existe também o sistema de refrigeração por compressão de gás. No sistema de potência de vapor, o que você faz? Você entra com calor na caldeira e o seu objetivo é produzir trabalho na turbina, certo? No ciclo de refrigeração é o contrário, você entra com trabalho mecânico no compressor e seu objetivo é produzir frio, ou seja, produzir um ambiente frio, na verdade, é retirar o calor de um determinado ambiente e manter ele a temperatura baixa. A diferença entre a refrigeração e o resfriamento, o arrefecimento, existem três palavras aí, né? Resfriamento, refrigeração e arrefecimento. Resfriamento é você retirar calor de um corpo, ok? Isso é resfriamento. Não importa a temperatura, não importa a definição, resfriamento é retirar calor de um corpo. O arrefecimento é você retirar o calor de um corpo, mas o seu objetivo é baixar a temperatura até a temperatura ambiente ou acima da temperatura ambiente. Para fazer arrefecimento, você precisa de quê? Simplesmente um trocador de calor, né? Isso igual no automóvel, lá você tem um sistema de arrefecimento do motor do carro, você usa o quê? Você usa uma água para circular pelo motor e usa o ar atmosférico para trocar calor com essa água. É um sistema de arrefecimento, porque o seu objetivo é resfriar o motor, mas a temperatura dele não precisa ficar abaixo da temperatura ambiente. Quando você tem que ficar com a temperatura abaixo da temperatura ambiente, aí você tem que usar um sistema de refrigeração, que é esse sistema aqui. Nós falamos na aula passada no sistema de refrigeração por compressão de vapor, ele tem 4 componentes principais aí, que é o compressor, onde você entra com trabalho mecânico, o condensador, que é onde você rejeita o calor para o meio ambiente, a válvula de expansão, onde é feita a queda de pressão, né, desculpa, o objetivo da válvula de expansão é simplesmente uma restrição ao escoamento, que o objetivo dela é gerar uma grande perda de carga e fazer baixar a pressão. E o evaporador, a finalidade dele é retirar o calor do seu ambiente que você quer refrigerar, né? Então eu fiz um exemplozinho aqui, eu tenho aqui uma câmara fria. Essa câmara fria aí pode ser uma geladeira, né, onde eu quero manter essa câmara fria a menos 8 graus. Seria um congelador, na verdade, né? Eu quero manter, imagina aí um congelador um congelador aí para baixar, conservar alimentos, né? Bebidas e tal. Então eu tenho aqui, aqui seria o próprio ambiente do congelador, seria esse aqui, um freezer, né? Seria a caixa do freezer seria essa aqui. Esse aqui seria o maquinário do freezer. Então no maquinário do freezer eu tenho lá um compressor, eu tenho o condensador, né, que é aquela serpentina quente, onde eu vou retirar calor, a válvula de expansão, que pode ser também um tubo capilar. Em pequenos sistemas de refrigeração você usa tubo capilar, nos sistemas maiores você usa válvula de expansão. E então está aqui. Então eu tenho o ar ambiente, ele está a 30 graus, onde eu quero rejeitar calor. E eu quero manter uma câmara a menos 8 graus, certo? Para isso, eu tenho esse sistema aqui que está montado aqui, o enunciado do problema está aqui, ó, é um exemplo, né? Então vamos lá. Uma câmara fria é mantida a menos 8 graus Celsius e o ar atmosférico está a 30 graus Celsius. Então a temperatura limite, a temperatura onde eu vou rejeitar, o ambiente onde eu vou rejeitar calor está a 30 graus, que é a atmosfera. O ambiente eu vou retirar calor é a câmara fria, que eu tenho que manter a menos 8 graus Celsius. Um refrigerador opera com refrigerante R134A, é o fluido refrigerante, né? A eficiência do compressor, eficiência isentrópica do compressor, 80%. Os dados estão aqui no desenho,
E o que se pede é o seguinte: letra A potência do compressor em kW, ok? A letra B, a capacidade frigorífica em BTU por hora e TR. TR é tonelada de refrigeração. No material da aula passada também eu passei, uma tonelada de refrigeração vale 12.000 BTU por hora. Está no material da aula passada, tá bom? E letra C pede o coeficiente de desempenho. Esse coeficiente de desempenho, ele é chamado de beta. Esse aqui ele entra no lugar da eficiência térmica lá do motor. Só que a gente não fala eficiência térmica, porque a eficiência térmica é menor que 100%. Vocês vão ver que o beta, aquele dá maior que 100%. Por isso que a gente muda o nome aí, chama de coeficiente de desempenho. E letra D, as vazões de ar. A vazão de ar aqui no condensador e a vazão de ar no evaporador, certo? Os dados estão ali. Então a solução aí, a solução é o seguinte: primeiro nós vamos fazer uma análise no compressor aqui, certo? Então, vou colocar assim, ó, o seguinte: análise no compressor, ok? Para vocês, análise do compressor. Então vamos lá, ó. Fazer a análise do compressor. Então quais são os dados que eu tenho? Os dados que eu tenho é o seguinte: eu tenho aqui a pressão antes do compressor é 1,8 bar, tá vendo? E entra como vapor saturado, ok? Eu não coloquei todas essas informações no enunciado, mas está aqui, né? O quadro também é pequeno para poder a gente ganhar espaço e ganhar tempo. Então ele entra a entrada do compressor, que é o ponto 1 aqui, saída do evaporador, entrada do compressor, ponto 1. Ele entra com pressão de 1,8 bar. A temperatura aqui é a temperatura de saturação. Por quê? Porque eu disse que ele está com vapor saturado. Então essa temperatura aí é menos 12,73 graus Celsius. Esse aí está na tabela, está lá no livro de termodinâmica, né? Do Shapiro, do Moran Shapiro, ou no Sengel, ou no Van Wylen. Eu uso aqui, o que eu tenho aqui é o Moran Shapiro, né? Então o refrigerante foi falado aqui, que é o R134A, então eu entro lá na tabela do R134A e tenho aí esse valor da temperatura de saturação para esse fluido, certo? Aí eu vou pegar H1 e S1, mas vamos devagar, né? No ponto 2, eu tenho a pressão de 10 bar, então o meu compressor ele vai comprimir de 1,8 bar para 10 bar, ok? Então precisa achar a entalpia aqui. No ponto 3, que é a saída